Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Herdeiras da Promessa. Hoje, o que eu venho aqui falar com vocês, meus irmãos, é muito impactante, porque não foi algo que eu escutei, que me falaram, mas é algo que eu vivi na pele, e eu tenho essa experiência vivida pessoalmente. Eu vou comentar hoje do tema que eu quero falar com vocês e no decorrer desse tema eu contarei o que passou comigo, né? Porque eu quero deixar claro aqui que o mundo espiritual, ele é real. Ele existe, meus irmãos. Tem pessoas que não acreditam nisso, mas ele é real e ele estará aí, influenciando em nossas vidas. É bíblico. O que eu estou falando aqui não é o que eu penso, o que eu acho, não. É o que a Bíblia também fala. A Bíblia, ela mostra que o mundo espiritual é uma parte bem real de nosso mundo. As coisas que acontecem no mundo espiritual, elas afetam nossas vidas, porque todos temos espírito. Olhe, o mundo espiritual é a esfera, né, de ação dos anjos e dos demônios. Nosso mundo tem 3 áreas principais. É o mundo físico, o mundo da mente e o mundo espiritual. Sabendo ou não, todos nós participamos dessas 3 dimensões do mundo, porque temos corpo, temos alma e temos espírito. O mundo espiritual, né? Deus e o homem. A Bíblia diz que Deus é espírito e que a verdadeira adoração tem de vir do espírito. João 4:24. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Toda a vida vem do Espírito de Deus. Ele dá um espírito a cada pessoa. E quando o espírito vai embora, morremos. Quando ficamos separados de Deus por causa do pecado, nosso espírito sofre porque precisa de Deus. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus, o Espírito Santo ele passa a morar dentro de nós, se unindo a nossos espíritos, né? Em Atos dos Apóstolos 2:38. Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Assim, é através do mundo espiritual que encontramos união com Deus e com todos os outros crentes do mundo que partilham o mesmo Espírito. Além de Deus e dos homens, existem outras pessoas que agem no mundo espiritual: os anjos e os demônios. Os anjos são espíritos criados por Deus para seu louvor e para nos ajudar, segundo as suas ordens. Hebreus 1:14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. O diabo é um anjo que se rebelou contra Deus, junto com vários outros anjos, que chamamos de demônios. O diabo, ele já sabe que foi derrotado por Deus, mas ele tenta fazer o máximo de estragos antes que chegue o dia de seu castigo final.
Apocalipse 12, 12. Portanto, o céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. No mundo espiritual, os anjos e os demônios estão em luta. Os demônios tentam influenciar nosso espírito para nos destruir e fazer sofrer. Mas os anjos procuram nos ajudar e defender. Olha, hoje são 22 de abril e é uma sexta-feira. Antes de ontem, meus irmãos, quarta-feira, eu estava aqui estudando. Estou fazendo um curso e estava aqui no computador estudando. E de repente eu senti uma pontada bem aqui, ó. Uma pontada muito forte, muito forte. Eu nunca senti essa dor na minha cabeça em toda a minha vida. Até quarta-feira, né? Até antes de ontem. Olha, dor de cabeça eu sentia normal, dor aqui, normal. Mas aqui, em cima do olho, em cima, era nesta região aqui, em cima da sobrancelha. Era uma dor que eu não podia nem abrir os olhos. Era uma dor horrível, não desejo nem meu pior inimigo, como dizem, né? De tão forte que é esse irmão. E então, naquele momento, eu disse, meu Deus, o que é isto? Que dor é esta de repente? Que eu estava aqui boazinha. E, irmão, graças a Deus, tenho amigos no mundo, né, que creem em Jesus Cristo como eu creio. Eu tenho amigas que são profetas, porque eu creio nos profetas. A palavra de Deus fala. Crê nos meus profetas e prosperarás. E Deus, ele fala comigo. Quem são os verdadeiros profetas, né? Porque há muitos falsos, irmãos. Mas eu liguei ali para sentir de ligar para uma pessoa para pedir oração, porque eu estava ali, eu já tinha orado, porque nos meus vídeos eu sempre falo, isso é uma guerra espiritual. Eu sempre oro, né? Orei para repreender isto. Eu louvei hinos. Eu falei o Salmo 91. Eu sei de memória o Salmo 91. Quando eu falei o Salmo 91, eu já senti uma melhora. Tem muito poder o Salmo 91, viu, irmão? Mas às vezes passa de que Deus quer que a gente ore em união. Por isso que a palavra de Deus fala: se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E ali eu estava me sentindo muito fraca, era uma dor muito forte, eu já tinha feito minha parte e não tinha dado resultados. Eu disse, Jesus, eu já orei por muitas outras coisas que de imediato Deus agiu e foi glorificado o nome do Senhor, meus irmãos. Mas este dia eu liguei. Então eu liguei para esta irmã. Eu disse, irmã, tá me passando isso. Ela fez, mas eu vou orar para você agora. E ali, irmã, foi revelado. Foi revelado que tem uma mulher que fez um trabalho para mim. E foi um pacto. Olha que forte, irmã. A gente tá aqui, levando a palavra de Deus, né? Sendo bênção na vida das pessoas, né? E de repente, Deus revelou o oculto e o escondido. E Deus também falou, né? Que estaria me livrando. Olha, irmã, naquele dia, de repente, quando essa irmã estava orando por mim, revelando isso, Deus revelando a ela, de que foi uma mulher que fez um trabalho para minha vida, para destruir-me. De repente, caiu uma chuva aqui tão forte, mas era uma chuva com relâmpagos que clareava toda a casa. Plá! Uma coisa assim tremenda. Até minha filha, a Valentina, se assustava. De tão forte era isso. E Deus, naquele momento, falou comigo. Eu enviei os anjos
Eu dei ordem aos anjos para destruir os demônios que foram enviados para tirar a sua vida. Irmã, foi uma luta aqui tão grande. Foi tremendo, irmã. Olha, eu tive que contar isso, porque Deus, ele sabe do meu coração, ele sabe das minhas intenções, sabe? E eu me converti, eu estou nos caminhos do Senhor. Eu creio em Jesus Cristo. E quando a gente crê no Senhor Jesus e nós deixamos nossas vidas diante do Senhor, entregamos nossa vida a Ele, Ele cuida de nós. Aquela chuva, aqueles relâmpagos que deu ali naquele momento, não foi uma chuva, nenhum relâmpago normal. Foi uma luta espiritual. Eu pude sentir, eu me emocionei na hora. Chorei tanto, agradecendo a Deus pelo livramento que Ele me deu. Me atingiu, mas não me matou, irmão. Porque Deus, quando tem um propósito na vida de uma pessoa, não tem encantamento contra Israel. E Deus desfez aquilo ali. No outro dia, eu ainda sentia, a dor foi tão forte que eu sentia minha cabeça dormente, essa parte aqui toda assim dormente, irmão. Irmãos, e eu vim aqui para agradecer e para dizer que o mundo espiritual ele existe. E tem pessoas ruins que não quer ver ninguém feliz, que faz trabalho, que faz orações contrárias. Mas Deus é aquele que sabe de tudo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele livra aos seus, ele livra aqueles que estão ali diante do Senhor, que oram, que jejuam, que buscam a Ele. Deus permitiu que isso me acontecesse, essa dor, para eu hoje estar aqui falando para vocês que o mundo espiritual existe, é real. E não foi minha primeira experiência, não, irmão. Já tive outras experiências com o mundo espiritual. Quando eu não estava nos caminhos do Senhor, eu vivia lá em Múrcia, eu não vivia nem em Tarragona. Eu tinha uma relação com um homem mais velho do que eu. E este homem, quem me apresentou foi uma menina, uma garota que eu conheci. E simplesmente comecei a me envolver com ele. A gente se envolve mesmo no mundo, o mundo é assim mesmo, a gente se envolve sem temor a Deus. E eu tive essa relação com este homem. E logo depois que essa menina me apresentou este rapaz, este homem, eu fiquei sabendo que ele também ajudava muito a ela financeiramente, porque era um homem de muitas condições. E quando ele simplesmente, quando me conheceu, gostou muito de mim e deixou de ajudá-la. Então ela ficou com raiva, porque ela queria que ele ficasse comigo, mas também ajudando ela. Então o que passou? Essa menina fez o trabalho para mim. Depois eu vou contar como foi que eu fiquei sabendo. Eu vinha para o Brasil nesta época. E eu, antes de vir para o Brasil, eu me hospedei em um hotel, perto do aeroporto. Para no outro dia já ficar perto, para eu poder ir, porque era muito tarde para ir para o aeroporto. E onde eu vivia era longe do aeroporto. E aí eu estava nesse hotel. E por um momento ele teve que sair, né? E eu fiquei aí sozinha. E eu fui tomar meu banho. Quando eu entro na banheira, meus irmãos, estava aí tomando meu banho, tranquila, na banheira, tomando banho. De repente, eu sinto alguém me dar uma rasteira. Irmão, era real demais. Eu tava sozinha. Me deram uma rasteira. Eu senti quando o pé da outra pessoa bateu assim nas minhas pernas. Pá! E ali eu caí da banheira. Tão fortemente, bati com as costas. E eu disse, meu Deus do céu, o que é isto, Senhor? Saí, fechei o chuveiro, saí dali muito dolorida.
né? Com aquela rasteira, e de repente começou a dar uma dor na minha barriga, e minha barriga doía, 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 doía. E eu fui pro banheiro, irmão. Irmão, eu tenho que falar aqui. Me desculpa, até é uma situação assim muito, assim, constrangedora. Mas eu tenho que contar, porque Deus está mandando. E é tudo para a honra e para a glória do nome dele. Irmã, eu fui para aquele banheiro, eu só saía líquido da minha parte anal. Só saía líquido, 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 líquido. E não parava de sair. Parecia uma torneira aberta. Eu estava desidratando. E este tempo eu estava desviada. Ali sim. Tive motivos de ter me atingido este trabalho, porque eu estava desviada do Senhor, dos caminhos do Senhor. Irmão, eu só sei que eu desmaiei. E antes de desmaiar, eu lembro que eu comecei a orar o Salmo 91, porque eu sei decorado. E comecei a louvar aquele hino. Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Vocês conhecem esse hino? Comecei a louvar, foi o que veio na minha mente. E eu desmaiei, irmãos. Ali eu apaguei. E de repente eu desperto. Eu desperto toda suja, de líquido, de merda. E despertei totalmente desorientada. Eu disse, meu Deus, eu lembrei de tudo que tinha passado. E naquele momento Deus fez, ligue para sua pastora. Me molhei, tomei um banho, me ajeitei, botei uma roupa. E logo em seguida eu liguei para minha pastora lá no Brasil, a pastora Sandra. Eu não cheguei nem a falar nada com ela. Quando ela atende meu telefone, Deus usa ela grandemente. Foi tremendo, irmão. E Deus, o que eu lembro, Deus dizendo para mim: enviei o anjo e quebrei o laço da morte. Não é a sua hora. Ainda tenho uma obra contigo aqui nessa terra. Não é hora de você ir. Conserta-te. Volta aos meus caminhos. Conserta-te, porque a obra é grande. Aleluia, glória a Deus. E ali, Deus, mais uma vez, me deu o livramento de morte. Irmão, são tantos livramentos de morte que Deus me deu, irmão. Que ainda contarei outros, que tem muito mais. Mas aqui, os 12 que eu vou contar é este. Para que vocês saibam que o mundo espiritual é real. Que quando os trabalhos são feitos, se você não está correta diante do Senhor, tem uma brecha, entra, irmão, e te ataca. Glória a Deus, porque Deus tem uma obra na minha vida. Porque senão eu já tinha partido, irmão. Não estaria mais aqui. E estaria no inferno. O pior de tudo é isso, porque eu tinha negado o nome do Senhor, não estava nos caminhos dele. Então eu venho aqui contar para vocês isto. E quero agradecer a Deus pelo livramento de antes de ontem. Porque a seta pegou um pouco a seta. Mas Deus me livrou, porque Deus enviou os anjos dele, deu ordem aos anjos dele, como é fiel a palavra de Deus. E os anjos dele lutaram contra os demônios que queriam tirar a minha vida. É tremendo, irmão, é tremendo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou colocar aqui uma luz, está muito escuro. Então, irmãos, todos nós temos uma escolha. Ficar do lado de Deus ou do diabo. Precisamos lutar contra influências malignas e nos submeter ao Espírito de Deus.
Tiago 4:7. A essa luta chamamos de batalha espiritual. O mundo espiritual tem influência em nossas vidas. Podemos não reparar, mas aquilo que acontece no mundo espiritual afeta tudo. Primeiramente, a decisão de crer em Jesus é um ato no mundo espiritual. Nosso espírito é restaurado à comunhão com Deus. É através do poder de seu espírito que Deus nos garante a ressurreição e a vida eterna. Quando nosso espírito é transformado por Jesus, isso transforma toda a nossa vida. O Espírito Santo começa a mudar nossos pensamentos, nossos desejos e ações. A luta contra nossa natureza pecaminosa começa no espírito. Gálatas 5,16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. O trabalho que acontece em nosso espírito influencia tudo. Sim, como é que eu fiquei sabendo que foi um trabalho que foi feito para mim? Eu fiquei sabendo, irmã, porque também, olha só, este homem chegou lá no hotel. Aí ele disse: "Você está bem?" Eu disse: "Por quê?" Ele fez: "Porque eu fui falar com a nossa amiga lá", ele dizia, né, nossa amiga lá, e ela disse que tinha levado o seu nome, uma foto sua, a um terreiro de macumba. E quando eu estava lá conversando com ela disse para mim: "Nessas horas, a Valesca está lá, morta e toda cagada." Desse jeito, irmã. Eu disse: "Meu Deus", eu disse: "Morta eu não tô não." Mas é verdade que eu desmaiei toda suja. E estava desnutrindo aqui. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é o dono da vida e da morte, chegou aqui e desfez a obra do maligno. Né? Então eu queria contar isso para vocês, o porquê eu fiquei sabendo. Viu, irmão? O mundo espiritual, ele também nos pode afetar de maneira negativa, né? Precisamos tomar cuidado para não nos submetermos a influências malignas. 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Alguns problemas sérios, sem explicação física nem mental, começam por permitirmos influência espiritual errada em nossas vidas. Para evitar essa influência, devemos rejeitar todo pecado e procurar sempre a vontade de Deus. O mundo espiritual é um lado importante de nossas vidas, mas não devemos desprezar os outros lados, tá? Cada parte é importante e precisamos encontrar equilíbrio para não ficarmos obcecados com um lado ou esquecemos do outro. O espiritual, o mental e o físico estão todos interligados. 1 Tessalonicenses 5:23. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha,
para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus da paz, né, que os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Eu vou dar continuidade sobre esse assunto, né? Sobre o mundo espiritual. Farei um outro vídeo para que não fique tão longo, certo? E quero agradecer, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. E saibam, Deus, Ele luta conosco quando confessamos, quando estamos do lado dele. Eu costumo dizer que somos uma equipe. Olha só, a equipe é Jesus, que intercede, é Deus, né, primeiramente. Jesus, que temos acesso a Deus. É o Espírito Santo de Deus, os anjos e nós. Somos uma equipe. Aqui, ó. A mão aqui, 5. Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos e nós. Na batalha, para nos dar vitória. Glória a Deus por isso. É tremendo. Nós oramos com fé em Jesus, né? Pedimos em nome de Jesus a Deus. Deus dá ordem aos anjos para nos dar vitória. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, né? E essa é a equipe. Tem uma equipe melhor do que essa, meus irmãos? E para terminar, eu vou dizer uma coisa a vocês, que Deus falou também. Deus falou. Eu não sei se a pessoa que fez isso para mim está assistindo esse vídeo. Mas Deus, Ele falou que aquilo que fizeram para mim voltará contra essa pessoa. Mas não para a morte. Mas para a salvação e libertação dela. Aleluia! Que fiquem com Deus. Que Deus os abençoe grandemente. Amém?